boa tarde para você, tudo de bom para você, está no ar, seja muito bem-vindo à Rede Gospel, é uma alegria ter você conosco todas as tardes. Hoje nós temos convidados muito especiais, vamos falar de assuntos que são realmente muito importantes para cada um de nós. Primeiro, Vanessa está aqui ao meu lado e nós vamos falar sobre maternidade, mas de uma maneira leve, de uma maneira diferenciada. A Vanessa é uma humorista conhecidíssima, eu estava até falando aqui, ela é tão jovem, é uma das precursoras do stand-up comedy no nosso país, e ela montou um espetáculo muito legal que se chama Mãe. E você vai entender um pouquinho esse espetáculo à medida que nós conversarmos com ela. Tem aí alguns trechos, ela estreou na semana passada e é super legal, porque assim, é uma maneira de você enxergar a maternidade de uma outra forma e mais do que isso, pensando naquilo que é o amor incondicional entre mãe e filho e baseado na experiência dela, aqueles perrengues mesmo do dia a dia, que todas as mães passam, mesmo que você queira dizer que não. É verdade, a maternidade é uma mudança muito radical na vida da gente e você precisa entender o dia a dia para viver melhor esse período sem sofrer tanto. E ela transformou a própria experiência dela numa comédia que é engraçadíssima e que tem trazido muitas informações, mais do que tudo, e dessa maneira leve. Então você vai entender um pouco mais porque, na verdade, nem era para ser um espetáculo. Era um trechinho de algumas historinhas que a Vanessa fazia durante o stand-up comedy que virou um grande espetáculo que tem chamado super atenção e tem levado mães e também filhos, porque nós também, como filhos, precisamos prestar atenção, porque às vezes você é o mais velho da família e vê uma criança chegando e você não está entendendo nada, você que é adolescente, porque o espetáculo também recebe adolescentes, você precisa entender também os perrengues que a sua mãe passa para ajudar. Então fique aqui com a gente, você vai conhecer um pouco mais desse espetáculo. Rosi também está de volta hoje. Rosi hoje vai fazer o pão de batata. E é muito legal porque o pão de batata, ele te dá a oportunidade de você variar muito no recheio, que é o que ela vai falar pra gente. Esse que você está vendo, ele tem o recheio de requeijão, mas tem várias versões de recheios que você pode fazer, inclusive aproveitando, você que trabalha com cozinha, é legal que você aprenda a fazer, porque às vezes você está fazendo uma outra receita e tem uma sobra, por exemplo, de frango, ou mesmo de algum doce, da goiabada. Então ela vai te dar várias opções de recheios, mas é claro, você pode fazer também com patê. Ela fez um de azeitonas delicioso. E um diferencial neste pão de batata é que você pode usá-lo também até para fazer hambúrguer, como pão de hambúrguer. E ele é muito rentável, é fácil para fazer, você vai gastar pouco e você tem a possibilidade de vender com muita facilidade também. Então fique aqui que ela vai te dar essas dicas super importantes. E eu vou começar o programa de hoje conversando com o Dr. Aônio, que já está pronto aqui para falar com a gente. Nós vamos falar de um assunto extremamente importante que eu quero que você preste atenção, que na verdade é um assunto, só para você ter uma ideia, preste atenção nesse número, que acomete pelo menos 3,5 bilhões de pessoas no mundo, que são as doenças bucais. Problemas na gengiva, pelo menos 96,5% dos brasileiros têm. E esses problemas causam, o doutor fez um estudo grande sobre isso, escreveu sobre isso há um tempo atrás, causam problemas na nossa saúde do corpo, que é o que nós vamos falar, e também durante a intimidade. Para você ter uma ideia, quando você tem um problema nas gengivas que você não cuida, esse problema pode acarretar graves transformações na tua vida, no teu corpo, nos hormônios, pode causar impotência sexual, falta de libido. Então compromete também o teu relacionamento com a tua esposa, o teu relacionamento com o seu marido. E é muito importante que você entenda que a saúde bucal, ela tem a ver com tudo isso, com o nosso corpo de um modo geral. E muitas vezes, né, doutor? Obrigada por você estar aqui com a gente hoje. Bom estar com você. Uma honra ter você aqui conosco. Trouxe aqui o livro para você, Sorrir Faz Bem, a importância do sorriso na nossa vida, para a gente interagir em sociedade, a gente muda o clima do ambiente que nós estamos, começando com um belo de um sorriso, né? E por isso que é tão importante nós cuidarmos, né, doutor? Comecei a falar mesmo sobre isso, porque muitas vezes o brasileiro, a gente tem uma população brasileira que não é que não se preocupa, que não tem o acesso que deveria à saúde bucal, né, doutor? Por isso que a gente tem visto os problemas se arrastando e comprometendo toda a saúde da gente, né? A saúde começa pela boca, simples assim. Inclusive, eu estou muito feliz de poder estar de volta aqui na Rede Gospel. Eu já estive aqui há uns anos atrás e fiquei muito contente com o convite de poder retornar a casa aqui. Uma alegria ter o senhor aqui, você aqui com a gente, doutor, principalmente para falar de algo tão importante. Doutor, quando nós falamos da saúde bucal,
muitas pessoas só pensam na cárie, num probleminha no dente, e não é isso, né? A gengiva, na verdade, causa todo esse problema quando não é bem cuidada, né, doutor? Olha, 35% dos AVCs e dos infartos do miocárdio são causados pela bactéria da doença periodontal. É a porta de entrada. A nossa boca é a porta de entrada. E aqui eu trouxe até uns modelinhos que às vezes a pessoa tem um problema nas gengivas, Deixa eu uma mostrar aqui, infecção, e essa infecção, quer ver, se você abrir um pouquinho, se você perceber, nós temos aqui a parte que está amarelinha e vermelhinha, a outra está com azulzinho, que é a inflamação. O azulzinho é inflamado, doutor? Essa área inflamada. E essa parte aqui, doutor? Então, é o tártaro que fica embaixo da gengiva. Então, a pessoa às vezes tem esse problema periodontal e ela não se dá conta, porque a gengiva está cobrindo. Isso aí causa uma halitose nessa pessoa e o grande problema são essas bactérias que estão na doença periodontal, elas acabam caindo na corrente sanguínea. E elas na corrente sanguínea, elas mudam esse pH e os vasos sanguíneos vão entupindo, formando ateromas, que são placas devido a essas bactérias. Agora, doutor, nós estamos vendo aqui algo que está no início, certo? No início. Mas existem alguns sinais, porque como você disse, é muito imperceptível, e se é indolor, o que é que eu preciso prestar atenção para que isso não evolua? Ou é só o dentista mesmo que vai perceber, por isso a importância de estarmos sempre visitando? É interessante a pessoa notar a inflamação na gengiva. Normalmente, quando tem tártaro, a gengiva fica inflamada, muda o hálito da pessoa, dá halitose. Sangra? Sangra. Às vezes, quando chega já na fase que está crônico esse problema, aí, em vez de sangrar, sai pus. Mas na época já deixou muito tempo, né, doutor? Já deixou. E se a pessoa deixar esse osso que suporta o dente... Que é aqui, doutor? Ele perde, o dente perde a inserção e fica mole e cai. Começa a... É como se apodrecesse mesmo, né? Apodrece eu separei algumas imagens também, reais, de bocas. Eu vou pedir para os meninos já colocarem. Aí, doutor. Então, essa pessoa, dessa imagem, ela está com um problema periodontal gravíssimo. E as pessoas não se dão conta disso. Porque se não estiver doendo muito, a gente tem isso, né? De muitas vezes não sente dor e quando não sente dor, não busca ajuda, né, doutor? Aí vai levando, mas o parceiro, aposto que nem nesse caso aí, já está mostrando. O cônjuge, ele vai sentir aquela halitose. A pessoa, quando tem doença periodontal, você sente de longe aquele hálito horrível, né, doutor? Horrível. O primeiro sinal, então, é o mau hálito, né, doutor? Mau hálito. E a pessoa que tem esse mau hálito é como quando a gente usa perfume. Você coloca o perfume e depois de 5 minutos dá a fadiga olfatória. Você não sente mais o seu perfume. Mas a pessoa que está com você, ela sente. Ela sente, perfume. Percebe. E o mau hálito é igual, a pessoa que tem não sente. Agora, ela só vai perceber quando o pessoal vai se afastando dela numa conversa, aí o cara abre a boca e sai aquele cheiro que ninguém aguenta. Todo mundo disfarça e aí sai. O pessoal vai saindo, vai indo para trás, né? Dá licença aqui, opa, fica de lado. Agora, uma coisa importante que nós separamos para você é que muitas vezes você pensa que quando você tem, por exemplo, um implante, isso não acontece. Quando você usa, por exemplo, uma faceta, isso não acontece. E nós separamos aqui o que diz respeito aos implantes também. Pode ir passando as fotos para você que está na tela ver. E você vai entender por que nós estamos te mostrando tudo isso, para você ver as consequências desse problema. Pode colocar na tela, por favor. Daí a gente tem alguns... Essa já é uma inflamação, aí já o tártaro mostrando que a gengiva já retraiu e já está aparecendo o tártaro. Eu queria passar a periimplantite, a gente vai chegando, periimplantite. Você sabe que eu tenho caso, já chegou paciente no consultório falando, eu quero pôr implante para não precisar mais escovar os dentes. Eu mentira, falei, então, doutor. Sério, doutor, que falaram lugar, isso? Porque aqui não. Mas a pessoa quer pôr implante para não escovar o dente? A pessoa que tem implante, ela não imagina que com o implante ela deve escovar, ter um cuidado muito maior, porque para quem tem dente. Eu trouxe aqui um modelinho. Enquanto a gente procurar a foto, eu vou mostrar esse daqui. Que aí é como se fosse um implante, né, doutor? O implante é um parafuso de titânio. Daí você, vamos supor, tirou o dente, colocou o parafuso. Coloca o implante. Certo. Em cima desse implante vai um componente protético. Que é como se fosse um parafuso mesmo. E em cima desse componente vai a coroa do dente.
Então, quando a pessoa tem dente, nós temos a inserção epitelial, que ela isola a raiz da parte externa da boca. Certo. Então fica ali fechado. Quando você tem um implante, você não tem essa inserção epitelial. Então é um epitélio... Você tem um parafuso e o resto aberto, né, doutor? Você tem um parafuso aberto. Aí até forma fibras, né, circulares em volta desse implante na gengiva, mas ele fica aberto para o osso. Então a pessoa tem que ter um cuidado muito maior. Grande. Eu percebi assim, na pandemia, que o pessoal acabou deixando de ir no consultório, aquele isolamento total, né, aquela coisa maluca que foi, e pessoas com implante perderam o implante assim em questão de 6 meses. Meu Deus do céu. E a pessoa não se dá conta que o processo infeccioso se forma e o osso reabsorve rapidinho. É uma coisa assim que quem tem implante tem que ter um cuidado de higiene, escovar muito bem, passar fio dental, ir no dentista de no máximo de 6 em 6 meses para cuidar desse implante. E essa pessoa que falou para mim que não queria mais fazer queria pôr implante para não escovar os dentes, falei, vai embora, teu negócio não é aqui, porque a gente tem que escovar os dentes. Você começou com o grande problema da libido, cair libido, problemas de impotência Como é que dá um problema sexual. como esse, doutor? É tão simples. O corpo humano, a saúde é geral. É como se estivesse tudo interligado. Está tudo interligado, né, doutor? Interligado. Os vasos, que você pode ter um AVC, porque entope os vasos do cérebro, você pode ter um infarto do miocárdio, porque entope os vasos do coração, só que esses vasos são mais calibrosos. Os vasos da parte sexual, eles são mínimos, principalmente no homem, na mulher, que diminui a lubrificação da mulher também, são vasos finíssimos ali. Então esses ateromas que formam no coração, que formam no cérebro, ele vai se formar mais fácil naqueles vasos pequenininhos. Então o problema começa mais rápido naquela parte que às vezes a pessoa não está nem se ligando nisso. E não liga uma coisa com a outra. Começa a ter algum problema e não imagina que pode ser a saúde bucal comprometida, né, doutor? Inclusive, essa matéria que eu publiquei é uma matéria assim que a gente pensando, eu fui atrás e pesquisa, a gente não vê quase ninguém falar a respeito dos AVCs, da parte cardíaca. Hoje tem até no INCOR, que na Universidade de São Paulo, eles têm dentistas para orientar as pessoas para não ter infarto do miocárdio. Mas a parte sexual, ninguém as pessoas se não deu conta até hoje. E às vezes, por isso que às vezes faz um monte de exame e não sabe o que está acontecendo, porque na verdade está ligado totalmente relacionado à boca. E uma coisa muito importante, porque a gente tem pelo menos 30 milhões de pessoas no país que nunca vão ao dentista. Infelizmente. Né? Então, 30 milhões de pessoas que nem têm dentes. Aqui a gente tem dados do Ministério da Saúde. São 30 milhões de brasileiros que não possuem dentes e 11% da população brasileira que não vai ao dentista. Então, a gente que nunca foi ao dentista. Quer dizer, é muita gente, né, doutor? É muita gente. A pessoa não é o desconhecimento, cuidar, né? Em muitos casos é a falta de acessibilidade, é um contrassenso, porque o nosso país é um dos países que tem o maior número de dentistas por habitante, mas as pessoas não têm esse acesso. Agora, muitas vezes você tem o acesso e não tem essa consciência, o que é pior. Agora, eu vi um dado, doutor, que é importante que a gente vá pelo menos a cada 6 meses. No mínimo. No mínimo. Se eu não tiver nada, aparentemente, 6 meses é o ideal, doutor. 6 meses, porque não só isso. Problemas seríssimos que ocorrem de câncer bucal. E quando a pessoa vai no dentista, quando eu recebo meu paciente, eu não só vejo a parte intraoral, eu vejo a parte extraoral. Eu faço uma palpação ganglionar nessa pessoa para ver se ela tem gânglios infartados, se ela tem problema. Eu faço o exame intrabucal nos tecidos moles dela. Porque às vezes a pessoa tem um câncer e não se dá conta. E esse câncer ele é tão rápido, a evolução na boca, que quando a pessoa vê, eu recebi uma paciente que ela tirou umas férias. Ela ficou 1 ano e meio sem ir no meu consultório. Quando ela apareceu, ela estava com câncer no palato. Meu Deus, doutor. Pois é, porque é uma coisa assim, que a pessoa precisa ir, que é prótese dentadura mal ajustada. Isso também causa problemas. Então é importante, da mesma maneira que a mulher vai no ginecologista de 6 em 6 meses, o homem vai no urologista, que tem que ir para fazer os exames, no cardiologista, ele tem que ir no dentista também para fazer a avaliação. E hoje,
é uma desculpa, principalmente aqui nos grandes centros, né, que nós temos as faculdades, as universidades, que a gente faz atendimento para a população por um preço mais acessível, pagando só quase o custo. Principalmente aqui na cidade de São Paulo, nós temos várias universidades, inclusive a faculdade que eu leciono, a FAOA, tem atendimento. O paciente paga só o custo do trabalho que é feito. Tem na Universidade de São Paulo atendimento. Quer dizer, existem possibilidades, pelo menos para poder fazer um check-up, alguma coisa, né, doutor? Inclusive até no SUS hoje, se a pessoa for no SUS procurar, ela tem lá o dentista que faz atendimento. E eu acho, é muito importante, mesmo que demore um pouco, porque a gente sabe que existe uma morosidade. Normalmente a morosidade ela acontece no primeiro atendimento, porque depois do primeiro atendimento, você vai marcando e você tem essa possibilidade. É importante que você faça isso, porque, doutor, falando em todos os casos, no que diz respeito à impotência sexual, à falta de libido e aos outros problemas como a intercorrência relacionada ao AVC, a prevenção ainda é o melhor caminho, doutor? É o melhor caminho. Você pode começar na sua casa. Como é que eu faço no dia a dia, doutor? Primeiramente, quando acordar, fazer a limpeza da língua. Eu trouxe aqui uma língua. Antes de tomar café, doutor? Antes de tomar café. Tá. Comprar um raspador de língua, pode ser de plástico. Se o cara for mais chique, compra de cobre, mas não há necessidade. O simples raspador, ele dura para a vida toda. Você não precisa jogar fora, você vai usar sempre. Pegar e passar aqui o raspador de língua. A hora que você acordar, antes de você, só te lembrando, antes de você tomar café, você vai fazer isso. Tirar aquelas bactérias que ficam na superfície da língua, que são as bactérias sulfonadas, que dão a halitose matinal. Tá. Todo mundo acorda com halitose, com bafo, né? Acordou porque nós não salivamos durante a noite. Bafo de dormida. Bafo de dormida. Então, tirar as bactérias que ficam na língua para você poder conviver em sociedade. Você entrar no elevador do seu prédio e a hora que você... Conviver em sociedade, para ninguém sair correndo. Para ninguém sair correndo. Começando, depois do café da manhã, depois do almoço e depois do jantar, você usar o fio dental, que é importantíssimo. Porque a escova, ela só limpa na frente e atrás, ela não limpa os lados. E um fio dental pode até ser linha, mas hoje o fio dental está bem acessível, né? Colocar o fio dental aqui, eu não sei se vai conseguir. Lá os meninos estão pegando tudo. Aqui, nesse, doutor? Não, nesse, né? Não sei, consegue pegar Consegue? aqui? Consegue? Colocar aqui, fazer a limpeza aqui, colocar o fio dental de um lado, abraça o dente, puxa para fora, coloca do outro lado e puxa para fora. Após o café da manhã, após o almoço e após o jantar. Depois do fio dental, você pega uma escova, coloca aqui na parte inferior e faz um movimento de varredura. Pelo menos 5 vezes na frente, 5 vezes em cima e 5 vezes atrás. Depois do café da manhã, depois do almoço e depois do jantar. E entre as refeições principais, procurar comer frutas, ou secas ou desidratadas, que elas fermentam menos do que uma bolachinha. Se você comer esse pão maravilhoso de batata com requeijão, que ela vai fazer agora, você tem que sair e escovar os dentes, passar fio dental e escovar os dentes. Porque isso aí vai gerar uma formação de placa bacteriana. Qualquer comida. Porque eu comer mesmo que não seja fruta. Tem que sair correndo e fazer a limpeza. Que é uma coisa que a gente não faz. A correria muitas vezes faz com que a gente deixe passar, né, Vanessa? E esse é o problema, a gente muitas vezes não percebe. E eu vi aqui, eu peguei, doutor, aqui é quase que uma evolução. É a evolução da cárie bonitinho, dentária. Mais ou menos, e aqui virou a desgraça toda. Se você virar aqui, oh, meu Deus. Vira o modelito aqui, aqui a gente percebe aqui, ó, põe aqui bonitinho, aqui, ó. Se você procurar aqui, ó, aqui é o início da cárie. Tá. Aqui tá bonito ainda, certo? Aqui não tem nada. Não tem problema nenhum. Tá. Aqui começam as bactérias. O que é a cárie? A cárie são ácidos do pãozinho que a pessoa comeu, ele é transformado, o carboidrato, em ácido, e o ácido corrói o esmalte do dente. Daí começa assim. Aí começa aqui, ele começa a comer a dentina, que a dentina é mais mole. Aí chegou aqui já nesse processo. Já vermelhou. Já vai para o canal. Aí esse canal aqui, ele já vai gerar infecção no corpo inteiro, porque esses vasos aqui caem na corrente sanguínea. E aqui, doutor, o que aconteceu? Já era? Aí já danou-se. Aí já está com problema de canal, tem que fazer o canal, tirar essas bactérias que estão aí dentro. E essa bactéria também que está dentro do canal, ela cai na corrente sanguínea e vai causar impotência sexual, vai causar AVC, vai causar
vai aumentar a glicemia, que é a taxa de açúcar no sangue. E tudo que pode ser prevenido, que é o mais importante você entender. Você escovar os dentes direitinho, ter cuidado, ir no dentista. E hoje tem o fator água. É importante tomar água da rede de abastecimento, que ela tem flúor. Esse flúor, principalmente para as crianças, ele ajuda a preservar o esmalte do dente. Então, quem toma água da rede de abastecimento, dificilmente vai ser tão fácil ter uma cárie. O tártaro não digo, porque o tártaro é relacionado à alimentação, e à escovação. Escovação. Mas a cárie evita, vai ajudar. A água da rede de abastecimento para o seu nenê. Desde pequenininho, compra um filtro bom e dá a aguinha do filtro para o seu nenê, que vai ajudar na formação dos dentes. Olha só. E dentes ficarem mais fortes. Doutor, adorei a nossa conversa. Obrigada, doutor. Que bom estar com você. Uma alegria ter você aqui. Vamos marcar mais vezes. E que fique essa orientação para você. Os contatos do doutor estão aí na tela. Marque um horário com ele. Não deixe de ir ao dentista. Já leve a criança desde muito cedo. A partir dos 6 meses já pode, né, doutor? Tem que levar os dentinhos também. Eu trouxe até boquinha aqui, ó. Oh, meu Deus. Precisa cuidar. E desde cedo. De leite também não é para extrair, não. É para cuidar, porque esse dente de leite, ele vai formar células tronco de dentro do dente, ajuda a formar o dente permanente. Isso o pessoal não se dá conta. Tirou o dentinho de leite, o dente permanente vai demorar mais. Deixa ele nascer, ele cair sozinho. Deixa cair sozinho, né? Cuida para não dar cárie. Tem que escovar os dentinhos da criança. Instagram do doutor está aí na tela para você, dr_Aônio Vieira. E ali tem todas as informações, inclusive para você marcar um horário com o doutor. Nossa conversa com o doutor vai ficar disponível no nosso canal no YouTube, no Tudo de Bom para você. Aproveite e se inscreva. Nós temos conteúdo todos os dias. Daqui a pouquinho o programa já vai estar no ar também, com a entrevista com a Vanessa, que nós vamos fazer agora. E a receitinha da Rosy, que daqui a pouquinho vai rolar também. Doutor, fica aqui para você experimentar pãozinho com a gente, tá? Ótimo. Gratidão. Depois do intervalo, nós voltamos para conhecer um pouco mais do espetáculo da Vanessa, que está aqui com a gente hoje. Estamos de volta, eu tô rindo sozinha aqui, porque eu falei, eu ia falar uma coisa pra Vanessa, mas vou deixar para falar no ar. É porque a Vanessa, na semana passada, acho que foi, ou retrasada, ela esteve no Danilo Gentili. Aliás, um beijo pro Danilo Gentili, que eu amo. E daí eu fiquei preocupada em errar o nome da Vanessa, porque ela falou assim, que as pessoas, o nome dela é Vanessa Morgado. Ou chamam de Camila Morgado ou de Vanessa Camargo. Exatamente, já aconteceu em evento isso, eu contei lá no Danilo, que eu estava fazendo um evento de uma cerimônia. Eu não posso falar nem Vanessa Camargo e nem Camila Morgado. Mas é difícil, né? E é todo mundo meio artístico, então você fala, meu Deus, Vanessa. Seja bem-vinda, maravilhosa. Estou muito honrada de ter a Vanessa aqui hoje. Eu falei para você no começo, não é jogar confete. A Vanessa é realmente uma das maiores stand-up comedies desse país e é legal porque ela abriu o caminho para esse povo todo que você vê hoje fazendo sucesso, inclusive Danilo e tantos outros. E era um mercado tão ligado aos homens e ela é meio que uma desbravadora, então é muito lindo isso, você conseguir se manter nesse mercado que é tão masculino. Agora ainda tem algumas, mas quando você começou, quanto tempo faz? Vamos deixar pra lá, né? Tô brincando. Não, ó, 2008. Que estourou mesmo, 2008 15 anos. Foi quando o stand-up comedy deu assim um boom com o Clube da Comédia, que aí veio com os meninos, que inclusive aí tinha uma mulher já no grupo, que é a Marcela Leal, que foi até... Você vê uma? No meio de vários homens tinha uma, mas já tinha uma, né? Já tá, olha, já é um bom sinal. E aí, logo depois, veio Cris Paiva, veio a Michele Machado, várias outras meninas, mulheres incríveis, que começaram a fazer. A gente fazia parte de um grupo também que chamava Humor de Salto Alto, né? Mel Maher, enfim, muita gente boa, assim, que continua até hoje. Às vezes fazendo só stand-up, fazendo outras coisas, shows, peças, enfim, mas no mercado. E daí a Vanessa agora, ela tá com esse espetáculo, eu achei super legal, porque é uma visão, eu sempre falo, a gente romantiza algumas coisas, né, na maternidade. Eu não sou mãe, mas tenho amigas que são. E daí tem aquele romantismo todo, como se fosse um mar de rosas. E a internet potencializa isso, como se não houvesse nenhum tipo de problema quando você tem filhos. E a Vanessa desmistificou isso nesse espetáculo. Mas eu estava vendo que, na verdade, não era para ser um espetáculo. O que você fazia? Um sketch dentro da tua apresentação? Assim, tem Como alguns trechos que eu comecei a fazer quando eu me tornei mãe, e aí eu estava fazendo stand-up, então eu levei
essas experiências, até mesmo por uma necessidade, ao invés de pagar terapia, eu fazia lá no stand-up. Então eu lavava um desabafo, né? Um desabafo que ajudava não só a mim mesma, né, porque eu colocava isso pra fora, mas as outras mulheres também se identificavam muito e amavam e vinham no final do show falar: ai, que bom que você falou disso, porque eu achei que era só comigo. A gente sempre acha que é só com a gente, né? Por mais óbvio que seja. Então, o que aconteceu? Eu escrevi um conto. Depois de fazer esses textos, eu fui fazer um curso de autoria, de escrita, e aí eu escrevi um conto que se transformou ali num roteirinho de uns 20 minutos, mais ou menos. Eu olhei para aquilo e falei, opa, 20 minutos já tá, que eu quero fazer um espetáculo, uma peça, porque eu também estava com muita saudade do teatro, que é diferente. E você sentiu também no stand-up a reciprocidade das pessoas quando você estava nessa parte? Muito, muito. Assim, eu acho que... é o que eu falo, eu acho que as pessoas se identificam e acabam falando, poxa, não sou só eu. Então, se eu não sou só eu já posso falar mais sobre isso. Isso, dá sem mais aquela liberdade. coisa de, ai meu Deus, eu tô pensando tudo isso, será que eu não gosto do meu filho, né? Não, exatamente. Não é isso, as pessoas têm esse medo quando se fala da maternidade, né? Como se você eu não posso achar difícil. Não posso achar difícil, não posso cansar de vez em quando, não posso achar que não é daquele jeito. Isso. Eu acho que isso deve ser meio que traz um peso extra para quem está passando por esse momento. Exatamente. E daí você fazia isso de uma forma mais leve e as pessoas viam que não, peraí. Ela, que é artista, que está aqui também está sofrendo, imagina eu, pobre mortal. Isso, e a pessoa ri disso. Eu acho que a risada, até o doutor estava falando, né, é um excelente remédio, é uma porta de entrada para muitas coisas, e de verdade, eu acho que o humor, ele dá uma transformada, assim. Ele atinge as pessoas de uma outra forma, ao contrário do que a gente acha, que às vezes a gente acha que o humor, é só uma risadinha. Eu acho que faz você repensar, sentir também acho. E quase se transformar de uma forma mais mesmo. leve, Exato. mas não te faz parar de pensar. Não, pelo contrário, você se identifica mais, você se aproxima. O humor, eu acho que ele tem o grande poder de aproximar as pessoas daquela situação que você está falando, que você está tirando sarro, que você está rindo. E é um riso que, às vezes, eu sinto que, até no espetáculo, e já ouvi pessoas me dizendo isso, que é um riso meio nervoso, às vezes. Às vezes é um riso de, catarse. De alívio, às vezes de mas desespero. Mas às vezes é um riso, eu sei bem o que ela está falando. Né? Então é aquele riso que também te traz um pensamento, uma reflexão, né? E uma vontade de mudança ou uma vontade só de se aceitar. Porque, gente, é normal. Normal. Acho que cada vez mais a gente está falando da maternidade de um jeito real. E eu acho interessante porque você é casada, né? E você teve o nenê casado. Então, de uma certa forma, embora você fale uma coisa muito legal num dos trechos que eu vi, falando que, porque a pessoa faz 50% e acha que está fazendo muito. Não, é metade. Mas tem gente que não tem. Nós temos um universo de mães solteiras e também divorciadas, mães solos, que fazem tudo aquilo ali sozinhas e que muitas vezes se sentem sentem um peso muito maior ainda de reclamar, né, menina? Ou de reclamar, às vezes nem reclama porque não tem para quem reclamar, mas de interiormente reclamar de alguma coisa, né? E assim, eu acho que eu tenho algumas amigas, conheço pessoas que são mães solo, e eu falo, gente, eu não consigo nem imaginar o que é isso, assim, porque eu tenho realmente um parceiro bacana, que não é aquele que me ajuda, ele é pai. Não atrapalha, pelo menos. Ele faz... Tá ali, né? Não, quando eu digo não é me ajuda, é porque assim, eu acho que a pessoa... Eu acho esse termo ele tá ajuda... no 50%. Não, ele faz muito mais. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Ele é realmente parceiro. Porque a pessoa que ajuda, eu tenho um pavor. Ele é ótimo, ele me ajuda. Como assim ele te ajuda? O filho é dele. Ele ajuda, entendi. Mas esse termo ajudar... O hábito que a gente tem de falar isso mesmo, que foi o que eu falei agora. Também. Então, mas você falou de um jeito certo. Você falou 50% é o mínimo. Você falou certo, não é ajuda, né? é uma divisão de tarefas que os dois têm que ter, porque os dois são pais. Eu já ouvi de pais que, assim, pais próximos, tá? Se estiver me assistindo, vai até saber quem é, mas eu vou falar. Não, mas eu troco a fralda, mas só do xixi. Do cocô não, porque fede. Do cocô não, porque eu tenho nojo. Eu falo, entendi. Sim. Na hora de fazer, ninguém fica com nojo. Que bonitinho, né? Olha que amor, né? Vou trocar você. Que tal? Vamos trocar o marido? Ué, gente, porque, né? Tem umas coisas que realmente não dá. E eu acho que, graças a Deus, a gente tem falado cada vez mais abertamente sobre isso, de um jeito muito mais, com mais liberdade, porque a maternidade não é fácil. Não é o conto de fadas. Não, por isso que até o subtítulo da peça é Mãe falando sobre fralda, caos e amor incondicional.
E você acha que, com a tua experiência, teu menino tem quantos anos hoje? Já não é mais nem um menino? 9. Ainda é um menino. Você acha que as coisas vão melhorando ou que as dificuldades só mudam? Eu acho que tem as duas coisas, tá? Aí é uma opinião muito pessoal, né? Eu tenho a impressão de que dá um outro tipo de trabalho, mas não deixa de dar trabalho. Né? É que nem videogame, vai mudando a missão, vai mudando a fase. Mas assim, eu como mãe, tá? Eu prefiro muito mais cuidar de uma criança um pouco maior. Adolescente ainda não tive a experiência como mãe, né? Tô quase lá, tô na pré... Segundo ele está na pré-adolescência. 9 anos é pré-adolescência mesmo, de 9 a 12. Pré-adolescente. Eu falei, tá bom, obrigado por avisar. Espera que nós vamos dar umas tarefas pro pré-adolescente, que daí você já pode aumentar a tarefa também, né? Isso, já lavar uma loucinha, né? Já dar uma ajuda pra mãe aqui em casa, já fazer o próprio lanche, é isso aí. Como é que era o nome dele? Enzo, né? Gael. O Gael já viu o espetáculo? Não, porque eu acho que não é pra idade dele. Eu acho, tanto que a gente colocou uma censura de 13, 14 anos. Porque apesar do espetáculo ser um espetáculo de comédia, ter muitas partes emocionantes, tem temas que são muito reais, né, que falam sobre coisas que, às vezes, a criança ela nem vai entender direito. E o Gael, eu acho que ele iria confundir. Ué, mas ela tá falando isso de mim? Ou ela tá falando isso de... Entende? Então a gente decidiu, eu e o pai dele, decidimos que não é o momento. Né? E o que o pai dele achou do vídeo? Da peça? O pai dele, inclusive, quem fez a trilha do espetáculo. Ele é músico, que legal! Ele é produtor musical, ele fez toda a trilha do espetáculo, ele ama, ele é apaixonado pelo espetáculo. E tem algum momento que você achou mais difícil para relembrar e colocar no papel? Porque como você pegou muitas das tuas experiências, eu acho que tem momentos que são difíceis e você pode transformar em algo mais engraçado para ficar mais leve, mas você deve ter passado por momentos realmente difíceis que daí dá para transformar? E dá aquele nozinho, né? Que você fala, caramba. Tem um momento do espetáculo que inclusive foi uma grande surpresa para mim, que aí quando acaba o espetáculo, eu acendo as luzes para eu ver a plateia, eu vejo todo mundo chorando. Eu falei, gente, o que aconteceu? Será que eu errei? Eu achei que era uma comédia, um drama. Mas não é. É porque no final existe uma mudança ali daquela mulher que começa com aquela criança pequena e tem um momento da mudança que é quando o filho vai embora. Então ele fala, mãe, agora... Então você chega até a fase que ele já cresceu? Chego até a fase que ele cresceu. E ele vai embora. Então tem um texto meu que eu falo sobre isso. Eu fui demitida do meu papel de mãe. Assim, sem preparação. Eu não estava preparada, né, para esse filho, para esse homem, né, que foi embora. E então esse lugar de tipo desse medo que a gente tem, que dá até você fala, eu quero muito que ele cresça, que ele vá viver a vida dele. Mas não precisa ser agora, pode ser daqui a pouco. Eu não quero lidar com isso agora. Essa dor da mudança mesmo, né, do filho ir, de você ver o filho indo. Que você nem viveu ainda, não tá nem perto, mas eu já sofro. Tá sofrendo por antecipação. Eu já sofro pela personagem, porque ela sim tá vivendo. E aí eu sinto chega a me arrepiar, assim, na hora que eu falo esse texto. E é o momento em que eu percebo que começa o pessoal tava rindo e começa a dar uma chorada. Porque realmente tem gente que já tá vivendo isso. E mesmo quando a gente não vive, a gente imagina, né? Você tá caminhando para isso. Ai, meu Deus! Enfim, aqueles bonecos todos jogados que a gente reclama. Você vai entrar naquele negócio do ruim com ele. Vai entrar na sua casa arrumada, não vai ter nada fora do lugar. Você vai entrar naquela história do ruim com ele, pior sem ele, né? Menina do céu. E a parte mais engraçada, o que você acha que dá pra mostrar pra gente? Bom, tem uma parte que eu falo que eu acho que é maravilhosa, que é assim... Quando você vai visitar uma pessoa, então é uma dica que eu falo. Eu falo, gente, nem vou falar de maternidade agora, hein? Vou falar de educação e de etiqueta mesmo. Então, vai visitar alguém que tem um bebê pequeno. Exatamente. Você vai visitar a pessoa, primeiro, avisa, né? Porque às vezes você não é nem tão íntima como você acha que é. E se for visitar, principalmente com um filho, nessa leva câmera, o lanche. ó. Aqui? Isso. Leva o lanche, gente. Sabe por quê? Ajuda a anfitriã, porque a quantidade de café necessária para suprir a demanda de visita inesperada, só com o patrocínio do Café Pilão. Olha, a minha casa parecia, às vezes, assim, a filial da fábrica de bolo da Valzira, sabe? Sim. Você vai dando bolinho, a pessoa, você quer mais? Quero mais. Você quer mais? Você quer mais? Como que você quer mais? E daí, quando acabava, alguém chegava, né? Outro chegava. Gente, exatamente. Então, leva um lanchinho, pega aquela criança, fala pra aquela mulher lavar a cabeça, sabe? Assim, sem pressa, porque às vezes a gente não consegue lavar o cabelo. A gente não consegue... Gente, a gente não consegue usar o banheiro número 2, sabe? Fala pra aquela mãe, vai lá no banheiro fazer, né, o número 2, tranquila, sem pressa. Eu cuido do seu filho meia hora.
Ajuda anfitriã, gente. E eles se identificam muito, né? Muito, muito, muito. É, tem gente que vem me agradecer no final. Ai, obrigada, porque eu vim com a minha sogra, não sei o quê, porque eu vim com não sei quem. Que assim, aparece na minha casa e não leva nada, eu passei pra sogra, né, menina? Porque sogra vai pra ajudar, depois, né? Pra ter essa possibilidade de se comover, na verdade, induzir a uma ajuda, ao invés da pura visita. Tô sabendo que tem sogra que não, viu? Tô sabendo que tem sogra que vai só pra comer o bolinho. E aí, no final do Por isso que leva a sogra e alguém comenta, né? Sempre. Então, tem essa parte, tem uma parte também que eu falo sobre a maternidade, por exemplo, quando você tem um cachorro, você tem um gato, você fala, eu sou mãe de pet. E aí eu desmistifico, falo, não, você não é mãe de pet, não é mãe de planta, e ter sobrinho não é a mesma coisa. Não. Se a gente pudesse passear com o filho na coleira, alimentar no regador, ou então devolver depois do parquinho, a gente já tinha feito isso. Pegava de volta? Pegava, mas a gente já tinha feito. Não existe isso. Você sabe que eu, semana passada, entrevistei a Mariana, que ela tem 13 filhos. Ela ficou bastante famosa no Instagram. Aliás, um beijo pra Mari. E a família dela, os irmãos todos têm mais filhos. E ela fala que muitas vezes as pessoas falam isso pra ela. Eu sou mãe de pet, sou avô de pet. Como? E ela, isso não existe, porque eu tenho 13 filhos e filhos são filhos e os animais, eles são... Você tem que tratar bem, não vai judiar. Claro, Deus me livre. Óbvio, mas não substitui não, é totalmente nem a diferente. Trabalheira que dá. Não adianta. Né? Imagina, nem chega perto. Eu tenho 2 cachorros também, que eu amo de paixão, cuido muito. Mas não são seus filhos. Mas o meu filho mesmo é o Gaelzinho. Olha, a Vanessa está em cartaz toda terça-feira no Teatro UOL, que é ali dentro do shopping Higienópolis, que eu amo. Aquele shopping é uma delícia para você passear, é super seguro, tem um estacionamento lá dentro, então é super tranquilo. E daí tem também, aí tem o Instagram da peça, que é a peça Manhê, é a Peca, tá? Tá aí na tela para você. Isso, @ a Peca Manhê. Agora, eu quero te falar primeiro para você comprar o ingresso, que daí para você comprar o ingresso, você pode entrar no teatrowall.showar.com.br. E aí você consegue ali, quando você entrar nesse site, já tem as opções de datas, porque por enquanto ela está só nesse mês de setembro. Isso, só corrigindo o site, pode tirar o Showwear, é só teatro, é mais fácil, teatrowall.com.br. Então tira para mim, Emerson, por favor. teatrowall.com.br, que ali você já vai comprar o teu ingresso antecipado para você ir com tranquilidade. É às terças, às 8 horas da noite, por enquanto só esse mês. Então você tem mais 2 terças-feiras para ir. E olha, confira, leve sua sogra, que é importantíssimo. Essa história de levar a sogra é ótimo. É ótimo. Entendeu? E lá no Instagram, tanto da Vanessa quanto do Teatro UOL e também do espetáculo, que estão aí na tela para você, você tem mais informações. Essa é a primeira apresentação, né, Van? Pois é. Olha que linda a estreia. Lotada, eu fiquei felizona. Nossa, foi maravilhoso. E uma coisa só que eu queria falar também é que quando a gente fala de Manhê, parece que é um espetáculo só para as mães ou só para as mulheres. Acho que tem que ir com o marido, inclusive, com os companheiros. É um espetáculo para os homens, para a família, para homens que têm filhos, para homens que não têm nem querem ter. Eu tenho ouvido muito dos homens que eles têm visto, quando assistem a peça, têm se visto no lugar do filho. Né? Tanto o filho que eu que não tenho filhos, eu me veria nessa posição, que é o que eu falei muitas vezes. E de cuidar dos pais também, que a gente também fala um pouco disso. De ajudar, né, gente, de alguma forma, né? Agora, antes de encerrar, a gente achou um vídeo. Quem diria que essa moça da fantasia seria essa super comediante hoje? Achei o máximo. A gente achou porque a Vanessa, ela participou do programa Fantasia lá nos primórdios da década de 1990. Exatamente. Porque foi quando começou, 27 anos. Pode jogar na tela, só para colocar para você que a gente achou. Que lindo. Olha lá. Era você, Kelly, né? Olha lá no de cima, Van. Vou chegar, quer ver? Olha no de cima ali, Van, pra você ser melhor. Isso aí é uma tiração de sarro. Olha lá. Estão brincando. Estão brincando. Ao invés de falar nosso nome, eles falam problemas de saúde. Dá uma olhada. Qual será Vamos ver o que vai sobrar pro meu. Acho que você não era a primeira? Não, eu acho que eu sou a última, quer ver? Olha lá. A Ellen, ó. É a Ellen Rocha? É a Ellen Rocha. Olha lá. Ellen Rocha, ó. Desculpa, filha. Alto. Olha lá. O AJ veio cobrar. Todos passando. Todos. E era uma mulherada linda, né? Ó. Era, olha. Olha lá. É você? Vanessa, não. Sou eu. É você? Ai, meu Deus, qual que era o seu problema, você sabe? Então, acho que eles falam depressão. Qual que é? Você ouviu? Vocês ouviram aí, meninos aí no Switcher? Vocês ouviram? Depois, se vocês ouvirem, me falam depois, eu não vi. Olha que sacanagem, até viralizou esse vídeo, porque daí cada uma falava o nome, mas eles colocavam
alguma coisa, algum problema de saúde. Para tirar uma Menina, onda. e parece que a gente está falando exatamente o problema. Eles escolheram os problemas, tipo, do tamanho do nome mesmo. Fizeram, assim, perfeito. Quem diria, né, menina? Não, muito engraçado. Você pender pro humor e ser esse sucesso que você é hoje. Ai, que Que felicidade, lindo. né? Tô muito feliz de ter você aqui. Obrigada, viu, Fica aqui amor? pra você comer pãozinho. Opa, com certeza. Por favor. Opa, Então você não já deixe tô de assistir olho. Vanessa Morgado, hein? Por favor, todas as terças lá no Teatro UOL, no Shopping Higienópolis, você que está aqui em São Paulo. Você pretende rodar o Brasil? Muito, eu quero viajar, quero ir para o interior. Ah, eu acho, porque tem tantos lugares que as pessoas muitas vezes não têm nem essa noção, né? Tem acesso, muitas Não, vezes. não tem a noção, não é nem a noção, não tem a coragem de falar dos problemas. Exato. Né? Fala, nossa, se eu falar... E ir ao teatro, né? Ainda é uma coisa que as pessoas acham que é elitizado e não. Imagina, preço popular até falando isso. Preço né? super acessível, viu? É no Shopping Higienópolis, que é uma delícia, mas é super acessível o preço. Porque às vezes a pessoa pensa do shopping também e fala, nossa, não dá. caríssimo, não. Não é, Entra o lá preço e é compra super em 10. acessível. Olha, antes de chegar aqui perto, eu vou até mostrar pra você aqui que tá aberto, porque eu fiquei com medo do pãozinho da Rô queimar. Porque o fogo estava muito quente, nós vamos comer o quentinho, entendeu? Olha que lindo, gente. Essa é a fornada que saiu agora, pra você ver como é rápido. A Rô trouxe a massa prontinha, mas assou aqui enquanto eu conversava com a doutora Ônio, porque na hora do intervalo já estava pronto. É esse pãozinho que você vai fazer hoje, certo, Rô? Isso. Seja bem-vinda, eu vou passar aqui, meninos, já pra cá. Aqui. Tudo bom, meu princesa? amor, seja bem-vinda. Agora já Obrigada, pode, que viu? agora já esfriou um pouco, Já. pra não esfriar muito, pra eu comer mais quente. Vamos lá, maravilhosa, por onde nós começamos? Então, nós vamos separar de toda a listagem de ingredientes somente o fermento e a farinha. O restante nós vamos colocar tudo no liquidificador, porque tem que ser uma massa difícil, né? Então, batata, Batata, leite, água, você vai separar a farinha, o que você falou? a farinha e o fermento. Certo. São os únicos ingredientes que eu não ponho no liquidificador. O resto restante vai tudo. Tudo vem pro liquidificador. Tá. O que eu vou te pedir? Eu preciso deixar esse leite morno. No meu micro-ondas em casa, eu já coloquei a água e o leite juntos. 80 segundos ele chegou na temperatura que para Eu mim vou pôr foi como 50 aqui, morno. porque aqui é sempre bem Tá bom. quente. Daí se E não por tiver conta bom, a gente do coloca. recipiente também. Tá. Então eu vou colocando as outras coisas aqui no liquidificador. Claro que a Rosi já trouxe pronta uma massa, que eu já queria falar pra você, porque essa massa ela dá uma crescida. Enquanto você bate, explica como é que eu faço pra deixá-la maior. Depois que nós misturarmos todos os ingredientes, a gente vai rodar ela para baixo, para ela poder bolear. Ela vai Que não crescer. precisa sovar, que Não, você tinha falado que nós isso é vamos juntar os importante. ingredientes. Tá. A parte de sovar, normalmente a gente rasga a massa, né? Eu só vou misturar ela. Eu vou colocar na bancada de qualquer forma, mas eu só vou dar uma mexida para que Tá. ela agregue todos os ingredientes para ficar lisinha assim. Certo. Tá? Vou colocar o óleo. Não vou colocar todo aqui, porque eu separei um pouquinho pra gente poder untar a nossa bancada, tá? Ela vai... O óleo vai todo, 75. Não, o leite vai ficar morninho, morno, né? Morno. Não pode colocar quente, senão a gente acaba estragando a receita, porque senão ela vai fermentar antes do tempo. Ah, tá saindo fumacinha, então tá morno, né, Rô? Tá. Daquela Deixa eu ver. assim, que melhor Pode colocar assim aqui, do deixa que eu ver. transbordar. Eu acho É. que tá, porque tá saindo fumacinha. É. Esse micro-ondas, ele é bem rapidinho. Tá quente. Tá, né? Tá quente. Daí eu vou colocar, você misturou Coisa aqui de a mãe, viu, água e o gente? leite, né, Rô? Coisa que a minha avó ensinava. Você tem filhos também, né? Tem uma de 23 anos, ela começou a falar, já começou, ai meu Deus, ela vai embora. Ela não foi ainda com 23? Não, ainda não, tá namorando já faz 2 anos. Ih, vai casar. Vai, e assim, ela e o Pedro, né, eu fico brincando que falo que ele é meu predo. Ele é meu personal trainer. O Pedro é pensa. seu filho? Não, é o meu genro. Seu genro, É o meu genro, a Débora é minha filha. E os pais do Pedro adoram assistir você, então beijo pra Um beijo, vocês. viu? Como que eles chamam? Não sei o nome dos sogros da Pais do minha filha. Pedro. É, Um não beijo sei o pra nome vocês. deles. E um beijo pro Pedro também. É, o Pedro é E pra sua maravilhoso. filha também. Como que ela chama? Débora. Débora. É o Predo. É o Predo. Predo ficou mais difícil do que o Pedro. É, não, mas é que a gente fica tirando sarro em casa porque a Débora virou Débora e ele virou Predo. Ah. Então tem que fazer piada com o Tem. filho da gente. Bullying é lá, é feito em casa. Escuta, o fazer que você bullying. bateu aí? Só pra- Batata, o leite com a água, E o óleo. o açúcar, o óleo e o ovo. Então, olha, você só não vai E o bater, só pra te reforçar. Você não vai bater a farinha e nem o fermento. Não. O restante você pode vai misturar bater tudo. Isso. Bateu no liquidificador, já era, já tá feito. Não se esqueça de deixar morna a água. Tem Ó. uma razão específica dessa água morna? Não, ela auxilia só na fermentação Tá. mesmo. Olha que creme bonito. E é legal que você faz na vasilha a mistura, né? É, tudo aqui. Nós vamos colocar Olha que agora a massa farinha. mais... Olha, gente, que coisa mais fofinha.
Temos que ter um cuidado com a batata, porque assim, se você deixar ela cozinhar demais, ela vai ter um pouquinho mais de água e você pode precisar de mais de 800 gramas de farinha. Não tem problema, Então não vai deixa estragar a como? massa. Deixa ela... O ideal é naquele ponto colocou o garfo, já tá ok, já dá pra tirar. Mas, às vezes, é a qualidade da batata, então é normal acontecer. Não é que você fez errado. Então, eu não vou colocar tudo, porque a gente vai ver o ponto da massa, tá bom? Só lembrando a você que como rende muito, é legal você colocar numa vasilha como a Rô tá colocando. Tem que ser uma grande. Agora, como que, só para eu fazendo aqui enquanto você mexe aí, por causa do tempo, como que eu vou ter uma noção para bolear para ficar daquele jeito? Ó. Eu vou colocar um pouquinho de óleo na bancada, porque ela me auxilia. Então eu vou mexendo nesse aqui para você. Tá. Ó, tá vendo? Pra fazer as duas. Como que eu vou mexendo aqui, ó? Assim? O ideal é mexer com a mão, né? Você sabe que italiano gosta de pôr a mão na massa. Ah, é? Mas mexe isso aqui com a mão? Se você quiser, senão eu tenho luva ali, ó. Já pode colocar as luvas. Quero a luva, peraí. Aqui, ó. Tem aqui. Tá. Ó, é uma massa grudentinha, ó. Ela não é aquela massa que eu vi que ela não é a massa que desgruda da mão. Então, você não precisa esperar ela desgrudar da mão, certo? Não, ela não vai desgrudar, ela vai ficar assim mesmo. Tá. Por conta da umidade da batata. Eu tenho aquele toque do peso, né? Então eu vou lá na minha balança. Esses pãezinhos, eles pesaram em média de 55 a 60 gramas. Aqui foi mas de 60, o legal recheado. não é nem o toque do peso. É que é legal você fazer o negócio do peso, porque você tem que padronizar. Lembra sempre disso, que quando você está fazendo uma receita, o que é importante? Você fazer de uma forma que você tenha o seu cliente satisfeito. Sim. E se você vender para ele, para a vizinha, vai ser igual. Sim, exatamente. Porque não adianta nada você fazer cada hora de um jeito. Não. E fica feio também, né? Uns pãezinhos esquisitos. Eu não sei se tá certo isso aqui, você sabe, né? Que não, é mexer, só mexer. Agregando aí as coisas, tá tudo certinho. Dá a impressão de que vai dar tudo errado, né, gente? Meu Fica uma maçaroca. Toda massa de italiana é assim, né? Não tem jeito. Se você não tem aquela pegadinha de fazer assim a bolinha, ó, vem com o dedo aqui assim, ó. Faz uma outra bolinha que eu tava falando, não sei se os meninos chegaram aí. Estão filmando lá? Ah, perdão. Ó, vem com o dedinho assim, ó. E vou primeiro eu pego a massa e ponho ali para ver se aquela quantidade tá certa. Isso. Depois que você agregar todo o recheio... Não, eu digo ali no que você tá fazendo. Eu pego a quantidade... Pesei. Pega outro de novo, Rô. Pego e daí eu peso primeiro. Isso. Ó, 52 gramas. Ah, tá. E qual é o peso que você costuma para fazer daquele? De 50 a 60 gramas, depende. O recheado eu coloco 60 gramas porque eu consigo vender por um valor um pouquinho maior. Ah, o valor total que eu gastei para fazer essa massa foi R$ 7,60. Gente, isso que eu falei, rende muito. E saiu quantos? 26. Nossa, e como que eu vendo? Do recheado eu consegui 25. Ah, eu costumo vender de 6 a 8 reais. Dá para ganhar um dinheiro certo bom. Aqui? Tá certo. Pode continuar mexendo. E como que eu vou saber se ela tá boa? Tem que tirar toda essa farinha. Ela tem que fazer uma massa só. Agora volta você pro lado de cá. Assim, ó. Volta você pro lado de cá para terminar, senão até eu terminar vai demorar quase um outro programa. Ó, mas a gente vai fazer assim. Mas olha, eu fiz isso aqui para você que tá na tua casa ver, que não tem aquela coisa de você ir desgrudando. Ah, não, porque quando desgrudar é porque tá bom. Não. É uma outra consistência de pão. Vai ficar melecadinha assim. Vai ficar melecadinha, ela vai terminar de mexer para você ver. Se caso você colocar um pouquinho... Oi, perdão. Peraí. Um pouquinho de farinha a mais, ela vai ficar seca. Não fica aquele pão de batata então gostosinho. A ideia é você deixar assim para ficar mesmo no ponto certo para chegar aqui. Isso. Daí eu vou deixar dentro dessa vasilha e eu deixo descansando 20 minutos no máximo. Coberto ou não precisa? Coberto. Sempre põe um pano de prato em cima. Tá. Pano de prato Nada de limpinho. geladeira, nada. Só não, coberto só e tá. Só coberto com pano de prato. Tem um truque que a minha avó fazia, né? Que era colocar a massa no sol. Dá pra fazer. Você pega a tampa com o pano de prato, deixa ali no sol um pouquinho, com 10 minutos a massa infla, assim. E tem um outro truque... também de 10 para 20 minutos, né, gente? Espera um pouquinho também, né? Mas tem gente que tem uma certa pressa, né? Porque vai receber os netinhos em casa. Então, olha, você vai gastar 7... Estamos falando do pão sem recheio, que também é uma delícia, porque você gosta de uma manteiguinha, já era. Sim. Né? Já está com a casa com tudo pronto. A Rô fez 3 tipos de recheios, que é o patê de azeitona. Quais são aqueles 3 que você mostrou ali? Requeijão, o requeijão dá para ir no forno. Aí você pode colocar e rechear. Ah, para rechear, ótimo ter falado disso. Deixa eu te mostrar como é que recheia. Então eu vou rechear antes de ir? Antes de ir pro forno. Qual que pode rechear antes de ir? O goiabada com queijo também pode? Porque ele vai derreter. Só o que é patê não pode rechear? Isso, Tá. Ó, você vai abrir... Fazer um quadradinho, igual o pessoal faz as esfirras. Certo.
pega um pouquinho de recheio. Nesse caso, nós vamos pegar o de requeijão. Você pode fazer também de frango, você pode fazer de carne não, de calabresa, porque como nós estamos no jejum da carne, eu pedi para a Rô para não fazer, mas você pode fazer na sua casa, tá? Eu acho que é muito legal, se você faz para vender, usa aquilo que você tem, que é o que eu falei. Às vezes você tem uma encomenda de salgadinhos e você já tem lá a calabresa, essas coisas, usa o que você tem para fazer. Sim. Né? E na sua casa também, uma sobra de carne de ontem, né, Rô? De mexer. De frango, tudo. Você faz uma trouxinha com a massa. Cuidado para não pôr muito também, para não vazar. É. E, Rô, eu ponho em que tipo de vasilha? Numa forma de bolo. Essa que eu trouxe é uma forma de rocambole. Untada? Isso. Não precisa untar, não. Ela tem bastante óleo já. Ó, faz de novo. O que você trouxe? Falou que você trouxe para eu pegar o negócio. É que aqui já tá bom, mas o que quero? Aqui. Eu trouxe as luvas que a minha irmã mandou do Canadá pra mim. Tati, obrigada. Ai, meu Deus, é tão bom ser internacional. Aqui é muito fino o negócio, viu, Vanessa? E aí eu trouxe, falei assim, não, eu vou. Se eu soubesse, mesmo com o negócio frio, eu já tinha pegado isso daí pra usar. Luva. Ó, fica um bolinho bem Mas a gente pega pra homenagear a Tati, afinal de contas a Tati veio. Vamos ficar na esperança de quando ela voltar, ela mande mais presente pra gente, por favor, viu, Tati? Já Mas você não precisa voltar não, Tati, pra mandar presente. Você pode mandar que a gente recebe, né? Depois você manda um vídeo pra ela. Olha que gracinha, gente. Parece uma boquinha. Ó, o Mickey e a Minnie. Por eles. Pra você já pegar assim, é que a gente pegou assim porque tava bom. Assim já. Daí eu vou colocar assim na forma. Isso, você vai ter que respeitar um dedo de espaço. Ó, você vai colocar a sua medida. Porque cresce, hein? Olha o tamanhico e olha o tamanho que vai ficar. Por que eu trouxe uma forma de bolo? Pra mamãe que tá em casa saber que ela não precisa comprar essa forma. Vai dar certo do mesmo jeito, a forma não influencia, tá? Ela vai colocar aqui. Aí, vamos fazer de conta que essa bolinha aqui já tá bonitinha também, ó. Um dedinho de distância só. Só, um dedinho já era, ó. Isso, ó. Tá bom? Um espaço. Pronto. Tá? Porque quando depois que você terminou, você vai cobrir de novo pra ela gerar a fermentação novamente e ela vai crescer. Aí sim você coloca no forno. Recheado ou não, você deixa no Vai deixar forno. descansar de qualquer forma. Ali tá pronto? Não, ainda não. É que eu precisei parar pra rechear. Não, só porque eu queria saber, só pra ter uma ideia do Deixa eu colocar aqui ponto. na bancada, peraí. É melhor na bancada, né? Nós vamos experimentar esse daqui, eu e os convidados. Da quentinha. Tá bem gostosa. E aí, um passarinho chamado Lu me contou que você adorava ricota. E aí eu fiz ricota. Ela falou pra mim que você gostava de ricota. Ela quer que eu fique gostando dessas coisas muito light. Ai, Lu, tá vendo? Ó, minha filha, mas eu gosto de tudo. Ó, eu vou tirar aqui pra eu já comer com os convidados. Tá bom. Então eu posso fazer... Tem algum recheio que você não recomenda? Porque você acha que vaza, fica muito melequento ou não? Ai, não. Dá pra rechear, dá pra rechear com tudo, sim. Doutor, vem pra cá. Vem pra cá, Van. Qual recheio vocês preferem ou vocês não preferem recheio? Qual recheio que tem ali, Rô? Aqui é o patê de azeitonas, aqui é o requeijão e aqui é o de ricota. Azeitonas, requeijão e ricota. Ah, a Vanessa tem a maior cara de geração saúde. É? Não tem? Não, eu gosto de comer saudável, não mas falei? eu gosto das coisinhas também. Olha, eu sou suspeita em falar, doutor, qual você prefere? Doutor também é geração saúde, doutor? Não, eu gosto de comer bem? De substância, doutor? Substância. Sua família requeijão, porque ricota. Que espanhol, italiano, então, eu sou português. De espanhol e italiano. Então. Como que não pode pensar? Olha, azeitona, qual que é mesmo, Van? Ricota e aqui é o requeijão. Ó. Azeitona, ricota e requeijão. Esse é o ponto certo que ela vai descansar. Isso, aí você vai pegar ela quase destruda tudo na mão, Rô. Você falou que mas não. Mesmo assim ela deixa um resíduo, né? Então... Pra mamãezinha em casa saber que esse é o ponto. Olha, realmente eu não precisei usar um Olha, meus amores. É assim? Podem pegar assim mesmo e já. Vamos que vamos, ó. Vai, pode ir. Vanessa, vamos. Só espera, doutor, para experimentar junto comigo. Vamos comer todo mundo junto. Peraí, então, vou pegar Eu já quero logo de azeitona. Doutor, você quer sem patê? Não, vou comer com Eu quero de vocês querem de azeitona também, doutor? Eu vou no de ricota. Olha, doutor, pega esse aqui. De azeitona é esse. Eu falei que a Vanessa é geração saúde? Ai, gente, não é, porque eu gosto de ricota. Não, e tá essa ricota, ainda. ela não tá uma ricota qualquer, ó. Ela não, eu temperei. Olha, Instagram da Rose. Confeitaria.gordices. Gordices? E você pode fazer a tua encomenda também com a Rose, confeitaria.gordices. E você pode fazer a tua encomenda com a Rô aí no Instagram, que é o 954534140. Bem difícil. Vamos lá? Pode morder já? Vamos. Nossa, bom, hein? Macio, hein? Gostoso, né? Maravilhoso. Até sem nada. Leva pras mamães
mães que acabaram de ter neném, pronto, resolvido. Ó, não gastou nem R$10 pra fazer o pão de batata? Tá vendo? Pronto, Com já tá R$7. Tem desculpa, R$7,60 eu gastei. R$7,60 pra fazer 25. Não nenhuma mamãe. Tá vendo? Pronto, resolvido. Já inclui o sketch no seu. Já inclui o seu. Obrigada, Acho que a Rô tem que ir lá na peça fornecer os pães. Vou sim, pode deixar. Eu vou falar, a massa já é salgadinha. Uma delícia, né, doutor? Muito bom. Obrigada, doutor. Vou deixar vocês comendo aqui para falar tchau para você que está em casa. Te agradecer demais pela companhia. Amanhã nós voltamos às 2h da tarde com mais tudo de bom para você. E olha, amanhã tem muita música no nosso programa, direto de Belo Horizonte. Fica aqui com a gente, você vai amar o grupo que vai se apresentar amanhã. Um beijo para você, Deus te abençoe, até lá.